Você veja como Jesus serve para qualquer coisa como um nome solto. Como um nome solto, ele serve para qualquer coisa. Em segundo lugar, ele serve para qualquer coisa dependendo da pré-determinação, da pré-compreensão, do olhar daquele que desenvolve uma ideologia religiosa. Porque o que esses que têm dogmas de outra natureza na mente fazem? Como Jesus é inegavelmente incomparável, isso ninguém no planeta tem como negar. A incomparabilidade, a expressão sui generis de Jesus carrega uma singularidade universal absoluta. Então quem quer que queira criar uma religião universal não pode deixar Jesus de fora, exceto o judaísmo, que de todas essas que a gente viu aí é a única que deixa Jesus explicitamente de fora. Jesus é um enganador, é um embusteiro, é um falso Messias para o judaísmo ortodoxo e para os conluios que em torno dele existiam nos dias de Jesus e o mataram. Mas até os dias de hoje, com exceção dos judeus messiânicos, que portanto são cristãos, o judaísmo, em regra geral, interpreta Jesus, vê Jesus como aquele embusteiro e os seus discípulos como os falsificadores e os promotores do embuste. As demais religiões, você vê, não querem deixar de ter algum vínculo, porque esse é um nome importante para ser usado. Não dá para, mesmo que você seja um budista, e que Siddhartha tenha existido muito antes de Jesus vir ao mundo, não dá para aquele corpo doutrinário continuar depois da presença de Jesus na Terra, sem que se olhe e se diga o que a gente faz com ele. O que dizem as multidões que eu sou? As multidões perguntam, o que a gente faz com ele, quando as multidões já têm uma pré-compreensão determinada? Como o islamismo. O islamismo chega a dar um papel preponderante na leitura do Corão. Você vê que Jesus é tratado de maneira superior a Maomé. Jesus é quem volta no último dia para fazer o juízo final. É isso que o Ahmadinejad está anunciando lá no Irã, que Jesus está para voltar e vai aparecer, vai surgir o 12º imã, o imã oculto. Quando ele se manifestar, Jesus voltará para julgar o mundo. Mas, por outro lado, Jesus não é Alá encarnado, não é Deus encarnado. Jesus, como era tão bom e limpo de coração, não podia morrer na cruz, porque na compreensão muçulmana, mortes trágicas já determinam a desqualificação do ser de um indivíduo. Então, um profeta amado de Deus como Jesus, tão mais excelente do que todos os outros, não morreria numa cruz. Além do que, morrer para quê, se eles não creem que a salvação aconteça por qualquer expiação de pecados, mas apenas por atos próprios de justiça? E mais, não é concebível na mentalidade islâmica que Deus tratasse alguém tão especial daquele modo. Por isso é que eles dizem que foi Judas, ou quem sabe Simão, o Cirineu, que foi, mas Papai do céu, Alá, não deixaria um iluminado, um profeta daquela grandeza padecer, já que o próprio Corão designa Jesus como o verbo, a palavra de Deus entre os homens. Mas não é Deus, não há remissão de pecados, cada um se salva pelas suas próprias obras. Não há cruz, não há graça, prevalece a lei.
E assim você pode caminhar em todas elas, você vai vendo como Jesus é indispensável. Até as que surgiram muito antes dele aparecer no curso da história tiveram que incluí-lo, porque não é possível não perceber tal presença, tal realidade. E há também aquelas que o perversificaram completamente. Provavelmente não vou nem dizer qual é a minha opinião, eu vou pedir para o Braulio dar a dele. Dessa listona que passou aí, qual que te chocou mais? Sobre que religião interpreta Jesus de modo que mais te chocou? Dos Mormons. Foi, né? Os Mormons te deixou arrepiado. Eu fiquei de cara com os Mormons. É. E também o pessoal do Rasta que pode fumar maconha, mas não pode comer carne de porco. Não, o grande problema do pessoal dos Rastafari é pensarem que o imperador etíope era a encarnação de Jesus. É. Essa aqui é a grande heresia. É. Comer carne de porco, fumar maconha é bobagem perto dessa heresia original. É. E outra que me assustou também foi os muçulmanos. Ah, é? É, o pessoal do que você falou aí, do Ahmadinejad. É. Eles acham que eles botam Jesus num patamar que eu esperava que fosse mais para baixo. Não, é superior. Jesus é eles o cara. Eles não tratam Jesus assim por causa do cristianismo. Eles brigaram tanto com o cristianismo que o ódio entre o cristianismo e o islamismo é tão intenso que até o que o Corão diz sobre Jesus ficou diminuído pelo impacto da relação dos cristãos oprimindo os islâmicos durante muitos anos e vice-versa. Mas as ações cristãs, por exemplo, no tempo das cruzadas contra os muçulmanos, foram de uma perversidade incomparável. Saladino, que era quem dirigia o grupo de lá, contra os cruzados, por exemplo, era interpretado como mais magnânimo do que todos os cristãos. Ele, quando vencia, não matava criancinhas, nem mulheres, nem isso, nem aquilo, poupava todo mundo, preservava, se possível, a cidade, o lugar, a cultura. Os cristãos chegavam matando mulheres judias, mulheres islâmicas, crianças, matavam até cristãos que estivessem no caminho. Atropelando. É. Então você vê, por exemplo, a fé Bahá'í que aparece aí. Eu conheço bem a fé Bahá'í. E tive experiências assim que eu me converti. Eu devia ter uns 4, 5 anos de pastor. Bem novinho lá em Manaus. Já tinha 2 filhos. Pregava na televisão já há quase 5 anos. E um dia uma moça chegou na minha casa e me disse: olha, eu queria ter a liberdade de trazer aqui a esposa de um ministro Bahá'í que está assistindo você na televisão e quer conversar com você. Naquela altura do campeonato eu não sabia nem quem eram os Bahá'í. Você não estava sabendo? Não. Eu já tinha até visitado o templo deles lá no Monte Carmelo. Você passou na frente, que nós não tivemos tempo de entrar. É um jardim persa magnífico. Maravilhoso, cara. É quase um Taj Mahal de beleza o lugar, no Monte Carmelo. Passado e tudo, mas nunca tinha me interessado em pesquisar. Aí quando ela disse que ia levar a moça lá na semana seguinte, aí eu fui ler tudo, não havia internet, né? Aí você correu atrás? Não, eu tinha uma biblioteca lá de uns 5, 6, 7 mil livros. Tinha tudo. Aí eu peguei religiões comparadas e li tudo que podia. Aí fui pesquisar a Bíblia no que os Bahá'ís diziam. Aí peguei um livro de doutrinação Bahá'í para quem chega. Estudei o livro vendo as referências bíblicas. Eles usam muito o profeta Ezequiel para fundamentar o fato de que o Bahá'u'lláh é essa encarnação do Cristo prévio ao Jesus histórico. Então eu li aquilo tudo, vi também, são muito proféticos, adoram Daniel, nas profecias de Daniel. Eu fui vendo a falaciosidade daquilo. Quando ela chegou lá para conversar comigo, eu não disse nada, deixei ela falar. E não disse nada, só orei com ela. Ela estava angustiada pelo marido dela. Aí ela voltou uma segunda vez. Aí falou. Eu não disse nada, só orei com ela. Aí ela voltou uma terceira vez com uma Bíblia na mão. Aí falou: ó, me explica aqui.
por que você não crê em Bahá'u'lláh? Aí eu estava com a faca e o queijo na mão. Eita. Aí eu fui abrindo a Bíblia, mesmo mostrando para ela, explicando, ó, o que vocês fizeram se cumprir nele, foi cumprido aqui no contexto tal, não teve nada a ver com ele, não foi assim, não foi assim. Lhes falta um conhecimento histórico total, manipulação imensa. Daniel não anuncia isso que você está dizendo, olha só, isso aqui já é passado. Isso aqui se cumpriu no rei tal, isso aqui é Alexandre o Grande, isso aqui é Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, isso aqui, ó, esse aqui é Cleópatra, esse aqui é Júlio César surgindo. É uma profecia, não tem nada a ver com essa interpretação que vocês fizeram. Aí cheguei a Jesus. Quando eu cheguei a Jesus, a mulher estava desmanchada, se converteu e o marido dela começou a querer me matar. Meu Deus. Ele era o ministro da igreja lá, estava reunindo com dinheiro à beça. Aí o cara ficou doido, louco, queria brigar comigo, eu não queria brigar com ele, de jeito nenhum, né? Senão eu ia matar o coitado. Naquele tempo era um perigo me provocar. E eu, depois de me converter, nunca mais briguei, mas Jesus, o anjo me segurou pelo cabelo milhares. Porque nos primeiros anos, meu amigo, me provocavam e eu achava que quase eu tinha que dizer, Jesus, me segura, e eu me segurava. E o cara com ódio, aí ela ficou frequentando a igreja e o convívio deles horroroso. Eita. Aí eu tive que mudar para o Rio, em 1981. Eu mudei para levar a Vinde para lá, e também para pastorear a igreja presbiteriana Betânia, em São Francisco, em Niterói, sucedendo o reverendo Antônio Elias. E aí, eu já estava pastoreando lá uns 6 meses, quando ela me chega lá em casa, ela, que era uma americana lourinha, bonitinha, com 3 filhinhos lindos. Aí falou, Caio, me acolhe porque eu fui expulsa de casa por causa de Jesus. Ele me expulsou e a fé Bahá'í me excomungou. Fé Bahá'í barrou ela. Barrou ela. Porque só serve Jesus de acordo com a fé Bahá'í. Não serve Jesus segundo Jesus. Aí eu a acolhi por um tempo, consegui as passagens e a devolvi para a casa dos pais dela, nos Estados Unidos. E ela já estava firme no Evangelho há uns 2 anos, tenho certeza que continua operante na graça de Deus. Mas eu só quero dizer é que o que a religião faz, e com isso o cristianismo também faz, a mesma coisa que as outras religiões. O Jesus que você tem no cristianismo não é íntegro. Era isso que eu ia te perguntar. Não é íntegro. Faltou Jesus no cristianismo. É um Jesus de pedaços. É um Jesus de pedaços, é um Jesus de construção. É uma construção que, inegavelmente, é a mais, na teoria, próxima de alguma coisa que Jesus falou. Na prática, é totalmente divergente. Dá para você imaginar Jesus e o papado? Não vira. Né? Não. Dá para pensar em Jesus e o Vaticano? Não. Dá para pensar em Jesus e a Catedral de Salomão do Macedo? Não dá. Não dá. São espíritos antagônicos. Isso eu só ilustrei com as aberrações físicas. As maiores aberrações se manifestam na atitude no espírito. Então, em teoria, o cristianismo, muitas versões do cristianismo e intérpretes piedosos do cristianismo conheceram o evangelho de verdade. Pessoas, muitas, milhões, conheceram Jesus e o evangelho de verdade no cristianismo. Sim. Milhões e milhões. Mas a estrutura dominante, mesmo quando construiu credos que sejam praticamente irreparáveis no que digam, nas suas confissões, nunca praticaram de fato aqueles credos como vida, mas só como doutrina para verificação da conduta de terceiros. Como doutrina. Para verificação da conduta de terceiros. Exatamente. E para manipulação, a partir de tal poder, da conduta e subserviência de terceiros. Então, quem lê a teoria diz, puxa vida, chega perto. Eu nunca disse
é evangelho, mas sempre disse, chega perto. Em muitas coisas. Em algumas pessoas eu digo, esse entendeu. Mas quanto à oficialidade, o máximo que eu posso dizer é que chega perto. Tem umas que são obesas de evangelho, chegam e dizem assim, a gente crê no evangelho e mais nisso, aí acrescentam, aí relativizam o evangelho. Porque o evangelho é só ele. Não tem acréscimos a fazer. Ele é sequinho. Só ele, para poder ser pleno, ele tem que ser assim. Denso como ele é. Só ele. Aqui, tudo que tem aqui me basta. E tem aqueles que fazem dieta de evangelho. Sim. Dieta em Jesus, para ficarem com os ângulos que favorecem. É de acordo com o que o cara E tá o cristianismo também. O cristianismo desenvolveu, em cima da Bíblia, uma sistemática em que fez com que ele se tornasse a religião de Jesus, o representante de Jesus, os oficiais de Deus na terra. E eles é que desenvolveram a jihad, a guerra santa, não foram os islâmicos. Os islâmicos tinham uma previsão de jihad no Corão, para fazer o islamismo expandir-se. Mas eles não vinham praticando essa noção. Foram os cristãos que têm o oposto no Evangelho, dizer não façam assim, é que foram iniciais jihades das cruzadas contra eles lá. Então, no cristianismo o que a gente tem é um grande sincretismo. Eu queria que houvesse um livro do meu querido amigo de alma, que eu nunca cheguei a conhecer, mas vou encontrar na eternidade com uma intimidade imensa de coração, chamado Jacques Ellul. Um dos livros dele, The Subversion of Christianity, a subversão do cristianismo, que é o material mais rico histórico, antropológico, sociológico e teologicamente que eu já li na vida, sobre as absorções que o cristianismo foi fazendo de todos os tipos de paganismo, criando esse caleidoscópio que diz que representa Jesus na terra, mas é uma negação frequente do espírito do evangelho no modo de ser, de olhar, de interpretar, de praticar e de existir.